Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus e trazer algo de Deus para nossas vidas, para que a gente possa estar alinhado, alicerçado, aliançado com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é a palavra, que é o alimento espiritual para cada um de nós. Mas hoje eu quero falar um pouquinho nesse pão diário, lendo 2 Timóteo, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: se somos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Perguntando para você nessa manhã, se você tem essa fidelidade, se você é fiel, porque a palavra de Deus vem dizendo que ser fiel é algo que não é constante, decidido, é perseverante e não muda, seja qual forem as circunstâncias, seja quais forem a situação que você esteja passando. A fidelidade de Deus, ela é incomparável, sabe por quê? Porque mesmo que nós venhamos virar a costa para Ele, mesmo que nós não venhamos querer mais saber nada da parte de Deus, Ele continua permanente na sua fidelidade para cada um de nós. Que bom que Deus é fiel, porque nem sempre, amado, a nossa fidelidade chega a esse nível. Por isso, ser fiel é ser constante na presença de Deus, é ser dedicado, é ser perseverante e não mudar, mesmo quando as circunstâncias, as adversidades vierem sobre a nossa vida. A sua fidelidade, ela não pode ser medida, por isso ela é infinita, ela é infindável, ela não tem fim, porque lá no Salmo 33, verso 4, a Bíblia diz que Deus, ele é fiel todo o tempo e tudo ele faz. O salmista Davi também no Salmo 36, verso 5, diz que a fidelidade de Deus chega até as altas cessas nuvens, ou seja, a fidelidade de Deus chega até nos mais altos céus. E por que eu devo ser fiel? Por que a fidelidade tem que fazer parte da minha vida? Você é fiel a Deus? Porque muitas vezes, amados, se nós formos buscar realmente, de fato, a gente não consegue ver essa fidelidade em nós. Porque nós precisamos ser fiéis em várias áreas da nossa vida. Não é só fiel aparentemente, porque a fidelidade, ela é um compromisso. E nós precisamos estar comprometidos com a fidelidade a Deus. A palavra de Deus vem dizendo desse compromisso de ter essa fidelidade, assim como Deus tem com a sua palavra, assim como Deus tem mantido a sua palavra e a sua fidelidade e as alianças que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e todos eles. E Deus, ele vai permanecer com a sua fidelidade. Deus, ele demonstra na sua palavra. Por isso, amado, nada falta para aquele que está em Cristo Jesus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam, o livramento chega, o escape chega, a provisão chega, a cura chega, a libertação chega, a salvação chega para aqueles que confiam em Deus, porque o Deus que nós servimos, ele prometeu, e Deus que nós servimos, ele cumpre com a sua palavra, e ele é fiel para cumprir, porque a palavra de Deus vem dizendo que ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Por isso nós temos que estar verdadeiramente consolidados nessa aliança com Deus. E nós precisamos entender que é necessário que a gente venha ter fidelidade para Ele, com Ele, e nós temos essa fidelidade com a nossa aliança com Deus, nos nossos compromissos com Deus. E você tem essa fidelidade? Você tem esse compromisso com Deus? Você tem buscado por isso, de cumprir com a tua palavra e cumprir com a tua fidelidade com teus compromissos e alianças com Deus? Fidelidade é expressar esse amor. Fidelidade é expressar esse amor que vai além de cada um de nós. Fidelidade é ter cumplicidade com as alianças que nós temos e andar junto com aquele que estamos aliançados. Amós capítulo 3, versículo 3 vem nos dizer que poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então nós não vamos poder andar junto com Deus se nós não estivermos aliançados com Ele no propósito de fidelidade às nossas alianças a Ele. Às vezes nós somos infiéis nas nossas alianças com Deus, porque achamos que temos a capacidade de mantermos fiéis pela nossa própria vontade, pela nossa própria força, pela nossa vontade própria e pela nossa própria capacidade.
mas nós só vamos ter fidelidade com Deus quando nós estivermos aliançados com Ele e andarmos em compromisso com Ele. Porque ser fiel é necessário e preciso que a gente venha ter resistência, que a gente venha perseverar, que a gente venha estar ali persistindo naquilo que Deus tem para cada um de nós. É resistir à tentação, é resistir às nossas vontades, é buscar sempre pelo amor do Pai e lembrar que nós temos uma aliança com Ele e que nós devemos permanecer de pé, resistindo toda a astuta cilada do diabo. Então, amado, nós devemos buscar fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, pois assim nós estaremos com Ele, nele e Ele em nós. E estará em vós a fidelidade que está ao redor do Pai, será também sobre você. E permanecerá se você perseverar e resistir e ter compromisso com as alianças que você tem com Ele. Então, queridos e queridas, nessa manhã, que nós possamos tomar essa decisão de estarmos firmes, alicerçados, mesmo em meio à tribulação. As nossas alianças, elas devem permanecer de pé com o nosso Deus. José, ele preferiu perder os seus privilégios, as suas autoridades na casa de Potifar e ser jogado numa prisão do que perder a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. Nós temos que ter essa aliança que José teve, que passou pela cisterna, que passou pelo mercado de escravo, que passou pela prisão e não perdeu a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. Aí sim você prefere ter os seus privilégios ou você prefere ter uma aliança com Deus? Você prefere ter fidelidade com Deus ou com o mundo que vai fazer com que você não entenda aquilo que Deus tem para a tua vida? Que nós precisamos hoje entender que a fidelidade de José fez com que ele se tornasse governador do Egito, sair da casa de Potifar escravo, prisioneiro e se tornou governador do Egito por sua fidelidade e tudo que antes já tinha. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus agora, Ele te dá porção dobrada para você permanecer fiel e tendo fidelidade a Ele. Dá para você dar uma glória a Deus, dá para você dizer que a fidelidade de Deus esteja em mim, porque se você está nele e Ele está em vós, a fidelidade que está nele também vai estar em você. E nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ter as nossas alianças com Deus, nós precisamos manter a nossa fidelidade a Ele, porque se nós não estivermos fiéis a Ele, o que será de nós? José, ele tinha tudo para abrir mão da sua aliança com Deus quando ele foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, quando ele foi vendido por escravos pelos seus irmãos, quando foi parar no mercado de escravo ali no Egito, e quando ele foi morar na casa de Potifar, quando ele foi acusado de assédio, quando ele foi parar numa prisão. Talvez a tribulação, as circunstâncias, os problemas tenham te feito parar e você não ter mantido essa aliança com Deus, mas Ele tem mantido a aliança dele com você. E eu quero te dizer nesta manhã, persevera, compromisso com as tuas alianças, porque Deus sabe a hora certa e o momento de te entregar a tua resposta. José, ele teve o cumprimento da sua promessa e a promessa foi cumprida. José se tornou governador do Egito, os seus sonhos foram realizados. Eu quero dizer para você que se você tem aliança, se você tem compromisso com Deus, saiba que a fidelidade dele é contigo. Deus, ele te abençoará e ele te dará a porção dobrada para que você venha resistir toda a tentação do diabo, que você venha resistir toda a tribulação, toda a dificuldade, todo o problema, mas que você possa estar aliançado, firme nos teus compromissos com Deus, firme na tua fidelidade com Deus. Eu sei que nós não somos totalmente fiéis a como deveríamos ser, mas a fidelidade de Deus, ela dura para sempre na tua vida, e Deus está falando contigo hoje e está te dizendo, reata as tuas alianças, porque ser fiel é não ser constante, é perseverar e mudar para que a gente possa crescer em todas as circunstâncias, em todas as adversidades, todas as lutas e tribulações a quais nós iremos passar. A fidelidade de Deus, ela é incomparável. Deus está dizendo isso nessa manhã para você, porque mesmo nós venhamos virar as costas para Ele, Ele permanecerá fiel. A sua fidelidade, ela não pode ser medida, ela é infundável e ela tem motivos para nos dar para nós darmos louvores
e glorificarmos o nome do Senhor. Que você nessa manhã possa glorificar o nome do Senhor e agradecer pela fidelidade de Deus. Poder digitar: Deus, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada porque mesmo quando eu viro as costas, tu continua fiel, tu permanece fiel, tu continua ali me amando do jeito que eu sou, com meus defeitos, com as minhas falhas, mas que o Senhor possa nessa manhã vir com a fidelidade, pois a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é fiel e tudo ela faz na vida daquele que crê. Então, se você crê, você tem fidelidade, o teu amor ao Senhor nessa manhã, as tuas alianças, a tua fidelidade, ela atravessará nuvens e chegará ao céu, para que a tua graça seja alcançada. Que Deus possa ser com você, para que você possa estar nele e ele em você, e a fidelidade dele venha permanecer em ti. Por isso, amado, nós devemos estar firme na esperança e nos posicionando para aquilo que Deus tem para nós. Ele nos prometeu a sua fidelidade. E se Ele está nos prometendo, Ele garante. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e você seja fiel nos teus compromissos, nas tuas responsabilidades, nas tuas alianças, na tua vida pessoal. Seja qual for a área da tua vida, que você venha ter essa fidelidade com Deus, para que Deus, que é fiel com você, jamais venha resistir à tua infidelidade. Que Deus jamais venha virar as costas para você, assim como nós muitas vezes viramos para Ele. Que Deus nos abençoe. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse Pão Diário, por cada pessoa que vai assistir. Pai, eu oro para que venha, Senhor, sobre nós essa porção dobrada da Tua fidelidade sobre as nossas vidas. E que nós possamos permanecer fiéis a Ti, Pai. Que nada, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação, nem a dor, nem a tristeza, nem a angústia, Pai, venha quebrar essa fidelidade contigo. E que nós possamos permanecer fiéis, Pai, para que nós possamos alcançar a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Fala, Paizinho, nessa manhã com cada um dos Teus filhos. Que nós sejamos fiéis para Ti, que nós venhamos permanecer fiéis a Ti e jamais negarmos a Ti, Pai. Que Tua graça, Teu poder esteja sobre nós e que Tu possa nos abençoar grandemente a cada dia, a cada manhã, renovando, Senhor, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesse dia e que a graça e o poder de Deus esteja sobre cada lar, cada casa, cada família, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Que fique na paz, que Deus abençoe. Um abraço para minha irmã Nara, para o Ney, para a Adriene, para você que está aí assistindo essa live. Que Deus te abençoe e que você venha permanecer fiel e que a fidelidade de Deus seja contigo todos os dias da tua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, a Márcia, e que a graça de Deus seja sobre vocês. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe. Compartilhe em grupo e que Deus possa manter a fidelidade dele conosco, porque a sua palavra é fiel.